Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Esse é o segundo episódio, o episódio número 2 do podcast Palestina em Transe, uma série especial do Departamento de Relações Internacionais da PUC São Paulo e em parceria com o CEAI, com o Centro Internacional de Estudos Árabes Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe. E, bom, eu sou Arturo Hartmann, eu sou pesquisador de Relações Internacionais, especificamente do processo de Oslo, e eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado pelo meu amigo, também pesquisador de Relações Internacionais, professor da Federal de Sergipe, Geraldo Campos. Olá, Geraldo. Salve, Arturo. Saudações a todas as pessoas que nos escutam. Um prazer estar aqui com você nesse podcast. A gente vai, nesse episódio, né, é um episódio mais histórico, e a gente vai observar uma parte específica da história da Palestina, mas que ela, na sua composição, ela fala muito de outros aspectos e ela elucida muita coisa, né? Estou falando especificamente da Nakba, da catástrofe que ocorre no final da década de 40. A série dos episódios do Palestina em Transe traz aspectos mais contemporâneos, focados em determinados temas. Acho que nesse segundo episódio a gente vai dar uma base importante para as pessoas entenderem a que é a lógica do Estado de Israel. I'm going to read you the Universal Declaration of Human Rights. O que ouvimos agora é o trecho da música In 1948, em 1948, do grupo Checkpoint 303. Esse é um trecho da música, uma declamação na vila de Ikrit, que é uma vila ao norte, no que hoje é Israel, mas norte na Galileia da Palestina histórica, que entremeia um discurso da Eleanor Roosevelt, também do fim da década de 40, sobre a Declaração dos Direitos Humanos, e também entremeia com a sessão da votação da ONU que deu origem, que legitimou a criação de Israel. E é importante, né, nessa fusão entre arte e política, inclusive eu passo a palavra, Geraldo, você que inclusive apresentou esse grupo e essas reflexões que muitos palestinos, inclusive alguns que são cidadãos de Israel, fazem, e acho que o Ikrit Files, o 303 é um exemplo dessa manifestação. Então, o Checkpoint 303, eu acho que é uma expressão interessante para a gente pensar as formas contemporâneas com as quais os palestinos lidam, na verdade, com a Nakba, né? E com a Nakba não como evento apenas, eu acho que esse é um tema que vai aqui se estabelecer como linha para a nossa conversa hoje, né, Arthur? Quer dizer, a Nakba como evento, ou seja, a catástrofe como evento e a catástrofe como continuidade, né? A ideia de uma catástrofe como permanência, que extrapola a própria condição de um evento com um ano delimitado, ainda que a gente tenha sempre a referência do ano de 1948, acho que esse nosso diálogo pretende justamente abrir essa discussão sobre o evento, né, o acontecimento e a permanência, né? Como é que a catástrofe se atualiza. O Checkpoint 303, que é formado por dois soundcutters, por dois SCs, o palestino, o tunisiano, e eles misturam música eletrônica experimental com instrumentos e sonoridades palestinas que também dizem muito sobre essa produção de um trabalho artístico contemporâneo que vai justamente se debruçar sobre os arquivos, a importância dos arquivos, nesse caso, especialmente os arquivos sonoros, né? Esse coletivo, ele produz registros audiovisuais, videoclipe, se você observar, isso está facilmente disponível no YouTube, né? Quem colocar Checkpoint 303
então 303. Então você tem registros audiovisuais com uma edição de imagens que vão sendo conduzidas num ritmo, ao ritmo da música eletrônica, a música eletrônica que em si é um símbolo também já de uma suposta condição global no campo da produção musical. Então esse jogo permanente também entre o que é de fato, o que é tradicional e o que é moderno, etc., é parte dessa provocação na forma com qual o Checkpoint 303 escolhe para trabalhar com os arquivos especificamente. E nessa forma que eles escolhem, que a gente acha que a gente selecionou para colocar nesse podcast, que é muito potente, muito provocadora também, você vê passando das microtonalidades na melodia árabe, né, uma cadência específica do Derbak, você começa a ter essa confluência dos ritmos. Mas eles não se fundem. Então é como se você estivesse trabalhando com camadas que se mantêm sobrepostas, né? E essas camadas, elas vão se tornando também camadas de vozes e camadas discursivas. Essa música, especialmente, que a gente convida todas as pessoas que nos escutam aqui nesse podcast para acessarem, né? Em 1948, o coletivo Checkpoint 303, eles vão se unir a Jawaher Shofani, que é essa mulher, essa voz que nós escutamos, né? Parece um canto de lamento, mas a gente não consegue identificar. A Jawaher Shofani, ela é uma sobrevivente, na verdade, do vilarejo de Ikrit. Portanto, o nome da música, né? Em 1948, que é o ano da Nakba, da catástrofe, né? Esse vilarejo de Ikrit também passou por todo o processo de violência, de limpeza, de expulsão, de destruição associado à implantação do Estado de Israel. A Jawaher Shofani foi uma sobrevivente. Então é um canto de uma testemunha da catástrofe, né? É a voz de uma testemunha da catástrofe que vai se mesclando ao ritmo dessa base eletrônica que vai sendo pontuada pelos sons de alaúde, né, Arthur? E aí é como se você tivesse ali no meio das ruínas uma forma de expressão artística que vai justamente ser o canto da testemunha, daquela que pôde presenciar a destruição. Mas eles vão, por exemplo, trabalhando com essas canções tradicionais da região de Ikrit, que fica no norte da Galileia, e geralmente lamentam o próprio destino do vilarejo, né? Um vilarejo que tem cerca de 270 anos de idade. Então, em 1948, quando ocorre a Nakba, os habitantes desse vilarejo de Ikrit foram expulsos pelos sionistas. Bom, o que sobrou nesse vilarejo? Sobrou uma igreja, ou melhor dizendo, a gente poderia dizer ruínas, né? Uma igreja e um cemitério, e que acabaram se tornando símbolos do vilarejo. Então, esse trabalho ele vai justamente ser também essa espécie de canto que vem das ruínas, mas não ruínas desabitadas. Eu acho que isso que é interessante para te passar a bola e para te devolver, para a gente dialogar, Arturo. Por exemplo, um dos participantes do Checkpoint 303, ele chama-se Walla Sbeit. Ele faz parte de uma geração de artistas e ativistas que decidiu retornar para morar em Ikrit. Eu acho que essa tentativa frustrada mostra muito da realidade. E eles foram presos pela polícia israelense em 2014, porque eles estavam tomando café da manhã no espaço externo dessa igreja, ou seja, essa ruína do desaparecimento. Então, olha, quer dizer, há uma destruição, há as ruínas, há expulsão. Décadas depois, uma nova geração chega para voltar, para se reapropriar simbolicamente, e eles são presos em 2014 por estarem tomando café nas ruínas dessa igreja. Portanto, esses ecos dessas vozes mostram muito a sua atualidade, né?
Acho que agora só talvez fazer uma descrição, né? Esse processo, essa introdução que a gente fez com o Checkpoint 303, mas o que é exatamente a Nakba, né? E que inclusive acho que explica um pouco essa descrição que você fez, né, Geraldo, de como hoje os palestinos e as palestinas vão remodelando o jeito que eles contam e lidam com a Nakba, né, que não terminou para eles, né, como você também apontou. A Nakba, a catástrofe, como agora talvez falar do evento, o evento que se transforma na continuidade, mas a Nakba foi a expulsão, em dados, de cerca de 700 mil palestinos, entre 700 mil e 800 mil palestinos e palestinas, das suas terras no período mais ou menos de 1 ano e meio, de dezembro de 47 até julho de 49. A gente vai tentar explicar mais ou menos de forma breve esse processo, mas o marco inicial, a proposta de partilha da ONU de 47, que carregava nela própria, entre outras coisas, um problema demográfico. E esses dados eu estou tirando de uma obra do Victor Catan. Mas, segundo ele, né, isso são dados da Agência da ONU para a Palestina. A partilha proposta pela ONU, ela ia ter um Estado árabe com cerca de 1 milhão de palestinos, de árabes, e 10 mil judeus. Já o Estado judeu proposto pela ONU teria 498 mil judeus e 407 mil palestinos árabes. Ou seja, seria quase uma paridade. Teria uma pequena maioria de judeus nesse Estado judeu. E de acordo, ainda com um documento que circulou, um documento que foi circulado por um delegado britânico na ONU, 84% da terra cultivável da Palestina seria alocada ao Estado judeu. Apenas 16% da terra arável, cultivável, ficaria no Estado árabe e no Estado palestino, né? É interessante que o Catan traz essa observação. Os árabes, os palestinos, eles se referiam ao plano da partilha como a morte de 1000 cortes. Inclusive porque esse plano, ele separa muitas vilas, né? Ele cinde vilas ao meio. Ou seja, você tirava a unidade de um território que, mesmo antes de qualquer noção de um Estado contíguo, moderno, era um território compartilhado. Talvez não nessa ideia estatal, mas já era um território compartilhado. Nesse processo, por um lado, você tem um início de uma batalha, que vai ter 2 fases, né? Uma fase inicial em dezembro, começa em dezembro e vai até abril, maio, que é das forças sionistas contra forças irregulares palestino-árabes, vamos dizer assim, né? Algumas forças locais da Palestina e outros guerrilheiros, até às vezes enviados por governos, mas eram guerrilhas irregulares. Agora, quando acaba o mandato britânico em maio, e Israel é criado também, aí você começa a ter uma guerra interestatal. Então seria uma segunda fase desse processo de combate. O segundo processo é os métodos e a implementação da limpeza étnica, que leva a essa destruição, a expulsão, mais de 500 vilas destruídas. Mas tem uma coisa interessante que se aponta, Geraldo, quer dizer, qual é a condição e a possibilidade de resistência? Sem dúvida, havia um processo de resistência em condições muito assimétricas, né? Em condições absolutamente desproporcionais, segundo a própria historiografia indica. Poderia me referenciar aqui, por exemplo, em um pensador palestino, tradutor de poesia, tradutor do Mahmoud Darwish, escritor, ensaísta, também embaixador cultural da Palestina, representante junto à Unesco, o Elias Sambar, que tem um livro interessantíssimo chamado Figuras do Palestino, em que justamente ele está tratando das condições nas quais se dão essa resistência, né? Lembrando que uma parte das lideranças palestinas estavam no exílio, depois das revoltas, né, de 36, 39, outra parte presa nas cadeias britânicas. Portanto, havia um processo de fragmentação muito grande nesse contexto do lado palestino. Um processo de fragmentação, entre outras coisas, já situada nessa assimetria que a gente falou. Então, você tinha uma minoria judaica infinitamente melhor equipada e mobilizada que a maioria quantitativa numérica palestina.
2.618 palestinos, 3.830 voluntários árabes e palestinos. E aí você tinha contra isso 121.110 homens e mulheres, dos quais 8.150 das 3 brigadas da Palmach e 19.250 das 7 brigadas da Haganah. Então, uma desproporção numérica, uma assimetria facilmente perceptível, que vai explicar muito dos resultados dos enfrentamentos, mas como situar também, para a gente também não cair numa narrativa, acho que esse é um risco, né, Arthur? Que é quando a gente começa a calcular efetivos militares, da gente facilmente aceitar uma abordagem de que nós estamos diante de uma guerra no sentido tradicional da palavra guerra. A escritora israelense judia Ariela Azoulay, ela tem um livro chamado Da Palestina a Israel, um livro que trabalha com os arquivos imagéticos, fotográficos da Nakba, e ela fala sobre como esse discurso, essa aceitação do conceito de guerra, do termo guerra, vai deixando consequências muito importantes, como até hoje a discussão é feita. Se você trabalha a partir da perspectiva de guerra, a violência conduzida pelo exército, ela, em algumas situações, vai ser considerada, enquadrada como batalhas de tempos de guerra. E aí você vai tirar a particularidade de uma situação e de formas de violência muito específicas sobre uma espécie de nome um pouco genérico e que não reflete, de fato, o que estava acontecendo. E que hoje, pela historiografia, pelos arquivos, pelos relatos, tanto de historiadores palestinos, quanto de historiadores israelenses, assim como de outras nacionalidades, hoje nós já temos acesso a saber. Então, essa ideia de uma guerra, né, a Zulay, por exemplo, ela usa o termo do Walter, o conceito benjaminiano da violência constituinte, né? Como isso vai sendo conduzido pela liderança política e militar judaica, que, na verdade, o que tem de característico nessa violência é uma forma muito sistemática, muito bem organizada, mas para criar e impor um novo regime político. Não é qualquer tipo de violência. O modo de compreender a Nakba, né, a ideia de catástrofe, acho que pensar nos conceitos que são usados e que vão deixando rastros na forma como a literatura acadêmica até hoje tenta interpretar e tenta se debruçar, sempre reforçando uma ideia de simetria que nunca houve, né? A visão do Elias Sambar sobre as lideranças nesse momento é de que 48 os palestinos também estavam pagando o que ele considera que seriam os atrasos de uma revolução abortada em 1939, de um lado, né? E de outro lado, o preço de estarem à espera política de um êxito, ou seja, esperando que os britânicos pudessem, de algum modo, também interferir. Antes de a gente entrar, talvez, ali no fim da década de 40, mas alguns aspectos, porque acho que você também tocou num outro ponto que eu acho que é bom a gente destacar e reforçar. Essa nova historiografia que surge, ela aponta para esses dois processos. Em geral, a gente sempre debateu na história a guerra. E a expulsão era uma consequência da guerra. O que acontece com a nova historiografia é que não era bem assim. Esse processo ele tinha uma vida em si, né? A expulsão, a limpeza étnica da população palestina, ela tem uma história e um arco histórico dela mesma. Alguns aspectos, inclusive, trazidos pela nova historiografia. Qual que é a composição da implementação da Nakba e da limpeza étnica? O primeiro é um arquivo das vilas. É um arquivo que a agência judaica coleta. É um esforço que dura 10 anos, ele começa no fim da década de 30 e tem a ver com a racionalidade das lideranças sionistas, com uma proposta de partilha britânica ainda que acontece em 37. Iniciado pelo Fundo Nacional Judaico, e em quase 10 anos de atividades, esse projeto levanta dados como localização topográfica das vilas, as fontes de água de cada vila, a composição sociopolítica, índice de hostilidade ao sionismo das vilas palestinas. E um dos critérios para medir esse índice de hostilidade é exatamente qual era a posição de cada vila durante a revolta de 36, se ela era mais hostil ou menos hostil ao sionismo.
Então, esse compêndio de dados estratégicos, políticos, ele vai servir para guiar atitudes das forças militares nesse processo da Nakba. E aí isso é revelado num segundo ponto, uma forma de implementação militar que são planos ad hoc, né, planos que vão sendo formulados no fim da década de 40. Né. O principal deles é o Plano Dalet, que é citado pelo Pape, pelo Benny Morris, que é o primeiro dos israelenses a olhar para isso, mas o Walid Khalid, na obra dele, já décadas antes, ele já citava o Plano Dalet e ele trazia em algumas das obras dele, em artigos, algumas das diretivas, né, a ordem das vilas, essa história das fases dos meses, né, eu falei que começa em janeiro de 48, aí tem a fase de maio, depois tem a fase de outubro, que vai atuar mais na Galileia, no norte da Palestina. Só que um dos dados é que o plano anterior ao Dalet é o plano C, né? Dalet é D em hebraico. O plano C, que é o plano logo anterior ao plano Dalet, ele foi um dos pilares também para a elaboração desses planos militares que eu cito, né? E ele é elaborado no fim do mandato britânico, no fim da década de 40. O plano C, ele é uma atualização dos planos anteriores, dos planos ainda incipientes do que exatamente eles iam buscar, mas era o começo de uma percepção de que, bom, já sabido que os britânicos sairiam da Palestina, é a noção de um confronto direto com os palestinos. Uma das diretivas do plano C, que é o anterior ao plano Dalet, você podia ler o seguinte: matar a liderança política palestina, causar danos ao transporte palestino, causar danos a fontes de vida palestina, como poços de água, né? E um adendo, ou seja, essas eram algumas das diretivas contidas no plano C ainda. E um adendo ao plano era que os dados necessários para a execução dessas ações podiam ser encontrados no arquivo das vilas. Ou seja, era um compêndio, era um conjunto de coisas, uma ideologia mais profunda, mas que desemboca na praticidade de você ter um compêndio de dados de todo o território, ou seja, eles conheciam o território que eles iam, no qual eles iam agir, e planos militares. Eu acho importantíssimo isso que você está falando sobre recuperar o plano Dalet, a ideia de um pensamento, né, Arthur? Eu acho que assim, enfatizar essa ideia de um planejamento sistemático, de uma elaboração cuidadosa de um plano para aquele território. Há uma narrativa muito disseminada sobre como há uma guerra, e nessa guerra, quer dizer, a narrativa oficial sionista de uma conquista da independência. Quer dizer, você conquista a independência se você está submetido a algum poder externo. Você conquista a independência em relação a algo. Quer dizer, a própria forma de envelopar 48 como Guerra da Independência e de rememoração da construção do marco simbólico associado à ideia de independência, por cima de uma ideia de catástrofe, veja, isso também ajuda a passar por cima da compreensão de como se dá uma estratégia muito meticulosa de o que fazer com aquele território e com aquela população. O estudo do processo todo ligado a 1948 e ao que acontece antes e depois de 48 em relação ao povo palestino é um convite para quem quer pensar a questão colonial no mundo contemporâneo. Com todas as complexidades, com todos os elementos teóricos, conceituais, políticos, econômicos e territoriais. Pensar a questão, acho que os detalhes que você dá, Arthur, são muito importantes. E eu acho que o livro do Ilan Pappe, né, sobre a limpeza étnica, e todos esses autores, ajuda a pensar um pouco sobre detalhes desse planejamento, de como se dá os detalhes desse planejamento, porque pensar os detalhes do planejamento, de como ocupar, de como colonizar um território, de como transportar uma população, e aí a gente cita como para o pensamento sionista, né, e para o movimento sionista e para as lideranças sionistas, alguns conceitos eram referenciais para poder executar um plano muito detalhado com objetivos que nem sempre externados de forma explícita, né? Pelo menos até 42, mas que estavam colocados em documentos, em correspondências,
em trocas de cartas, né, e que hoje temos acesso, mostram que as lideranças sionistas tinham um plano. Havia um plano para a Palestina. É um plano que não foi assim, as coisas não foram acontecendo aleatoriamente em campos de batalha, de uma guerra travada entre duas comunidades ou dois movimentos que disputavam. Não, você tem... Eu falo em 42 porque, por exemplo, na Conferência Sionista que acontece no Hotel Biltmore, em Nova York, em 1942, surge o que ficou conhecido como Biltmore Program. É a primeira vez ali que o movimento sionista já fala abertamente em transformar toda a Palestina em um Estado judaico. Ali em 42, 6 anos antes da data da Nakba. Isso, o próprio Rashid Khalid vai falar sobre isso. Para você operar um processo dessa magnitude colonial, cuidadoso, bem elaborado, detalhado, com conhecimento sobre os vilarejos, os povoados, a população, e organizar um sistema de expulsão, de transferência populacional, essas coisas vão sendo preparadas, forjadas ao longo dos anos, e é claro que depende de algum tipo de embasamento ideológico para isso. Não é uma coisa tão trivial você dispor da vida de centenas de milhares de pessoas, forçar essas pessoas, você operar uma transformação de um território que implica desde uma transformação da paisagem natural até a toponímia, quer dizer, os nomes das coisas precisam mudar. Você precisa desarabizar todo um território. Você precisa desnacionalizar símbolos, você precisa... Mas há uma questão física, você precisa expulsar pessoas. Por isso, esse deslocamento de você, como diz o Elias Sambar, você vai operando militarmente pelo esvaziamento de espaços, você chega numa vila, essas pessoas vão para outra vila. Primeiro, antes de uma expulsão para além das fronteiras, há um deslocamento interno, né? O Elias Sambar vai dizer, esse exílio interno. Os palestinos vão se deslocando internamente. Esse deslocamento, quer dizer, também revela uma concepção de esvaziamento espacial. Portanto, a gente está lidando com dispositivos e técnicas de transformação de um território que são dignas de serem analisadas com muito cuidado no panorama do que é o processo colonial no século XX. A gente poderia trazer o Fanon, pensadores da questão colonial dos nossos tempos. Tem uma frase do Aimé Césaire, Arturo, que ele fala: seria necessário estudar, em primeiro lugar, como a colonização trabalha para decivilizar o colonizador, para embrutecer o colonizador, para degradar o colonizador. Então, achar que um processo colonial, que você se envolve com um processo colonial e que você sai ileso desse processo, o Aimé Césaire já dizia, você sai decivilizado, embrutecido, degradado. Então, como entrar nesse processo e permanecer nesse processo, se não houver uma ideologia que dê amparo a isso? Que não apenas rejeite o fato de que o colonizador vai cada vez mais passando por esse processo de embrutecimento inevitável, mas de degradação, a palavra do Aimé Césaire é essa, de degradação inevitável, mas também você afirmar justamente o contrário, você dizer que você está fazendo tudo aquilo em nome, e aí recuperando o conceito francês, né, da missão civilizadora, em nome de um processo ligado ao progresso, ou seja, da modernidade se colocando com todos os atributos do ímpeto colonial de levar as luzes, de levar a liberdade, de levar a emancipação, ou seja, de levar o Ocidente a um ambiente inóspito, bárbaro, onde sempre essa imagem minoritária estaria rodeada de ameaças, e aí você tem toda uma construção que cabe perfeitamente dentro dos planos para o que estava traçado para aquele território. A questão é uma contradição que aí eu te passo, devolvo a bola, meu caro amigo Arthur, que é como você resolve, sendo um povo que naquele momento justamente estava lidando com os piores traços da perseguição, da violência, da expulsão, e ao mesmo tempo você tem entre suas figuras de destaque, dentro do, estou me referindo evidentemente às lideranças sionistas, ao movimento sionista
na Palestina, naquele processo preparando de judeus europeus brancos, Ashkenazi, que vão para a Palestina, e entre eles o Arthur Ruppin, que vão pensar a própria noção de povo. Esse ponto que você traz é crucial, como essas elaborações, né, elas vão ganhar forma e materialidade no território, né? E o que me chama a atenção na história do Ruppin, né, que era o responsável, ele é enviado à Palestina como responsável pelas políticas de compra de terras, né, e de construção de colônias judaicas, no sentido, inclusive, étnico da palavra, de exclusividade judaica no trabalho e no trabalhar da terra, só que no momento muito incipiente ainda, de uma Palestina governada pelos otomanos, e o Ruppin, como alguém que se origina dos territórios da Polônia, da fronteira entre a Polônia e a Alemanha, ele passou pelo processo de etnização da Prússia, em que o governo prussiano vai tentar germanizar a terra. Só que ele traduz, quando ele migra, porque aí a noção do Volk, da conexão de um povo único a uma conexão exclusiva à terra, aí você precisava de dois movimentos, né? Você precisava da migração dessa população que não estava na Palestina, você tinha os judeus palestinos, mas não acoplados necessariamente, aliás, não acoplados ao projeto exclusivista sionista. Então você precisava levar esses migrantes e conectar esses migrantes, enraizar, como você diz, né? É a mudança dos nomes das vilas, é renomear o território, é remodelar o território. Só que existia um problema, que eram para os sionistas, o problema eram os palestinos. Então esse projeto do Volk, ou da colonização, dessa noção de um povo único, numa terra única, numa conexão única, ela não é bem sucedida. Agora, voltando aqui para o fim da década de 40, isso ganha uma tradução que é dada pela expressão balanço demográfico, né? Esse era o debate em 47 e 48 entre a liderança sionista. Ou seja, balanço não é nada mais do que a proporção demográfica entre judeus e não judeus, entre os judeus colonos e os palestinos nativos. Essa era a noção do balanço demográfico. E aí, no decorrer, nesse processo da limpeza étnica, em 3 de dezembro de 47, Davi Ben-Gurion, que era o grande líder naquela época da agência judaica e da comunidade judaica sionista na Palestina, ele faz um discurso ao partido dele, o Mapai. E aí nesse discurso ele fala o seguinte, abre aspas, há 40% de não-judeus nas áreas alocadas para o Estado judeu. Essa composição não é uma base sólida para o Estado. Tal balanço demográfico questiona nossa habilidade de manter uma soberania judaica. Apenas um Estado com pelo menos 80% de judeus é um Estado viável e estável. Fecha aspas. Ou seja, como uma elaboração e aí ações ad hoc, ações imediatas a partir das circunstâncias da guerra e da possibilidade de levar adiante uma limpeza étnica, essa era a elaboração em dezembro de 47, traduzida no balanço, que nada mais é uma forma de você expressar o desejo de um Volk, de uma conexão única com o território e tornar isso prático. A Nakba não deixa de ser isso também. É as formas materiais de você implementar esse projeto. Uma das coisas que nós estamos tentando mostrar com esse podcast é a concomitância desses processos no terreno, no solo, no chão, do território, de ocupação, de expansão, de estratégia militar, de estratégia e de formulação de um pensamento. Que a gente não pode dizer que seja original. Original não é. Ele vai retomar elementos de coisas que, inclusive, de pensamentos que estão em voga, né? Original não é. Ao contrário, quando você mergulha na origem, você vê as diversas influências que o debate político da Europa Oriental, principalmente, da virada do século XIX para o XX, como compartilha certas ideias, certas práticas, certos métodos, inclusive. O Volk, que ele é central, mas obviamente a própria colonização, diante das circunstâncias da Palestina, ela vai sendo elaborada de uma outra forma. Obviamente há uma diferença entre o Ruppin e o Ben-Gurion, separados mais ou menos ali por 40, 30 anos. São todos agentes que trazem elementos dessa discussão política que a gente pode chamar de comum em certas áreas da Europa na virada do século.
ele é um nacionalismo que bebe de uma mitologia. Também não é algo exclusivo, não é algo único. Acho que a gente pode ir caminhando para a conclusão. Aí chegamos ao Plano Dalet. O trecho mais recortado do Plano Dalet, entre os historiadores, que dialoga com esses conceitos que a gente está discutindo, abre aspas, as operações podem ser levadas adiante da seguinte maneira, : ou com a destruição das vilas, ao incendiá-las, explodi-las, plantar minas em suas ruínas, especialmente naqueles centros de populações que sejam difíceis de controlar permanentemente. No caso de resistência, as forças armadas devem ser varridas e a população expulsa para fora das fronteiras do Estado. Fecha aspas. Bom, primeiro é a própria tradução, é a tradução no campo militar do desejo dessa reformatação do território, que centralmente olha e atua na demografia. E aí a consequência disso é que, como a gente já citou alguns números, mais de 500 vilas destruídas, 11 cidades tiveram a população palestina expulsa, a gente está falando de Haifa, está falando de Jaffa, são 13 mil mortos, esse é um dado que quem traz é o Walid Khalidi. Bom, já devem ter ouvido falar de Deir Yassin, né, que talvez é a mais citada, mas eu vou falar de Tantura, que talvez mais recentemente é um dos casos mais estudados. Ela foi destruída em 22 de maio de 48. O Pape vai olhar para ela e ele aponta, o Ilan Pape aponta que no caso de Tantura, a ofensiva sionista se deu por 4 flancos, o que era raro, porque em geral o modo como foi feito eram por 3 flancos para você cercar a vila, mas você deixar uma via de saída, para essas pessoas saírem das vilas, fugirem, e era esse o modo mais padrão de expulsão e de atuação militar, inclusive já na década de 40, sob o Plano Dalet. Mas Tantura não. Tantura foi cercada nos 4 flancos, ou seja, não havia possibilidade de saída. Com a vila capturada, bom, eu não vou contar toda a história, mas os moradores foram separados, né, homens de mulheres. Entre os homens, houve uma segunda seleção, baseada no arquivo das vilas, ou seja, na hostilidade política ao sionismo. E um dos critérios era esse, se haviam participado da revolta de 36. Mais recentemente, a gente pode colocar o link aqui também, é uma investigação que foi lançada pela diretora palestina Hala Gabriel, em 2023, em parceria com uma organização chamada Forensic Architecture, arquitetura forense. E revela evidências, ela fez um estudo topográfico da vila, né, do solo, com fotos da época, fotos posteriores, e encontrou evidências de 3 covas comuns, que podiam conter entre 60 e 50 corpos. Então, essa noção do contínuo é a própria possibilidade também de contar o que foi a Nakba para os palestinos. Por isso que, acho que aqui para concluir esse episódio, eu passo a bola para você, porque uma noção muito importante é a noção da representação, das possibilidades, mas não só das possibilidades, acho que os palestinos foram muito bem sucedidos nisso, né? As elaborações de representação da Nakba. O próprio Elias Sambar, quando ele fala Nakba é esse silêncio, né? Esse silêncio, o desaparecimento da Palestina é acompanhado por um terrível silêncio, ele fala, de uma terra definitivamente esvaziada de suas vozes. Esse silêncio, na verdade, nunca foi um silêncio. Uma imagem bonita e, ao mesmo tempo, forte para a gente lembrar de um trecho do livro do escritor palestino Ghassan Kanafani, Homens ao Sol, que na metáfora daqueles homens sendo transportados, aqueles palestinos nesses constantes deslocamentos e buscas de exílio e de possibilidade de recomeçar, sendo transportados num caminhão-pipa, né? num caminhão... E eles morrem dentro nesse processo, nesse deslocamento. E se eles gritaram, as suas vozes não foram ouvidas. E, na verdade, essa imagem desse caminhão-pipa, né, é uma imagem, é uma câmara de amplificação. Então, é sempre muito complicado a gente falar de um silêncio. O que existem são tentativas de silenciamento, tentativas de apagamento, mas o silêncio ele sempre foi rompido pelos próprios palestinos. E como você disse,
de forma muito bem sucedida desde o início. Essa ideia de uma afirmação e uma negação que a Nakba traz também, um povo sem terra por uma terra sem... Todas as ideias associadas ao esvaziamento da terra e a negação ontológica dos palestinos como um povo, vai, evidentemente, encontrar no campo da estética, no campo da formulação discursiva, no campo da poesia, no campo da literatura, no campo ensaístico e no campo das artes, vai encontrar uma arma muito poderosa de inscrição, de escrever, mas de inscrever. Essa ideia do registrar, registra. Mas essas formulações estéticas palestinas, portanto, elas vão irrigar, de algum modo, uma imaginação política radical no século XXI, estabelecendo várias formas. Por exemplo, quando você pensa, para pegar no campo da música, uma colaboração razoavelmente recente da Anitta Tijoux, que é uma cantora chilena, que tem todo um debate da questão indígena no Chile, com a Shadia Mansour, rapper palestina, Somos Sul. E aí, o que é? E aí, conhecendo a trajetória política delas, quer dizer, há uma possibilidade de se ligar a alguma coisa que tem na luta palestina e se ligar a essa coisa que pode ser acionada em diferentes contextos, como vai reaparecer na ideia da intifada, como vai reaparecer numa certa iconografia, numa certa imagem de persistência, de permanência, de luta anticolonial. Catrileo al mapo, 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Ele nos convida a pensar a própria ideia de contraponto também do Said, né, Arthur? Como método. E aí nós começamos com o Checkpoint 303, vamos voltar a ele, fazendo aqui uma circularidade, vamos voltar ao vídeo inicial. Essa voz da Eleanor Roosevelt, essa voz, esse discurso do organismo internacional que vai formalizar, que vai instituir uma estatalidade, um poder, se sobrepõe à voz do Edward Said, eles usam. Então, o próprio Checkpoint, para ver do que se trata esse cruzamento de referências, né? Os palestinos estão produzindo ensaios, músicas, filmes, eles estão conversando entre si. Porque na impossibilidade de você ter uma continuidade territorial, um Estado em que você possa reunir e agrupar essas pessoas, a arte acabou virando um grande espaço imaginário de diálogo global entre os palestinos. Então a arte palestina, na verdade, ela territorializou uma forma de pensamento. Ela territorializou no sentido dela, ela criou contiguidades, ela foi criando um tipo de território no qual esses discursos se articulam. E o que o Checkpoint 303 faz é, na verdade, recompor outras formas, sobrepor essas camadas de arquivos sonoros para mostrar que a catástrofe ela não consegue destruir, porque aí o próprio arquivo do que em algum momento foi o arquivo da violência instituinte, ele vira o arquivo da voz que subverte, porque ele é capaz de se sobrepor à voz dessa testemunha que sobreviveu a Ikrit, e que das ruínas da igreja, das ruínas do cemitério, consegue cantar, e aí entra a voz do Che Guevara, entra a voz do Edward Said, entra a voz da Eleanor Roosevelt, entra a voz da votação dos Estados-membros aprovando a criação do Estado de Israel, intercalando com o ritmo, com uma batida do derbaque e com o som de canhões. Esse é o contraponto. The United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person.
existe um som das explosões. Essa é uma das camadas dessa polifonia que a gente nunca pode perder de vista. Tudo é muito poético e muito bonito, mas os sons das explosões, dos bombardeios, dos tiros, é essa paisagem sonora diária, cotidiana também, que é uma das trilhas dessa polifonia contrapontual, para entender o que é a dinâmica colonial em Israel. Peoples and all nations. Nesse tom e nessa batida, a gente vai encerrar o episódio aqui. Queria agradecer demais ao Geraldo, professor de RI da UFES em Sergipe. Ele é o atual coordenador do Centro de Estudos Árabes Islâmicos, Centro Internacional de Estudos Árabes Islâmicos da Federal. Eu, da minha parte, tenho a maior honra de ter feito parte da fundação do CEAI, de ser membro do CEAI. Inclusive, peço, obviamente, sigam aqui os canais da PUC, do GES, que é o grupo de estudos de conflitos internacionais da PUC São Paulo, mas também sigam lá o Instagram do CEAI, que a gente traz sempre novidades sobre o que acontece lá no centro da Federal de Sergipe. Acompanhem o resto aí da série do Palestina em Transe. Vão ter episódios aí bem interessantes. A gente montou uma base, o que a gente tentou aqui foi trazer uma base sólida, que talvez o momento mais importante ou mais crucial. Então, muito obrigado. É isso, esse foi o segundo episódio do Palestina em Transe e até a próxima. O Palestina em Transe é um projeto de extensão do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES, da PUC São Paulo, em parceria com o Programa de Educação Tutorial, o PET, do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, o CEAI, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto contou com financiamento da Assessoria de Pesquisa da PUC São Paulo e foi produzido sob a coordenação do professor Bruno Huberman. A equipe do Palestina em Transe, responsável pela ideia original, roteiros, locuções, reportagens e muito mais, é composta por Reginaldo Nasser, Bruno Huberman, Geraldo Campos, Arturo Hartmann, Isabela Agostinelli, Júlia Périco, Beatriz Marques, Hassan Boscariol, Laura Heimbold e Daniele Queiroz. Agradecemos a Amala Malaman, a Shan Sadiq Adi, Davi Magalhães, Franci Rose Barbosa, Laura de Pietro, Mainara Anaf e o Walid Rabah pelas entrevistas. Agradecemos também a Gisele Martins. Este podcast foi gravado nos estúdios de rádio da PUC São Paulo com os técnicos de som Ernesto Foschi e Ronaldo Barbosa. A trilha sonora foi feita por Gustavo Cravinhos e a identidade visual é obra de Débora Viana, da agência Brogodó. Os episódios contaram com áudios da TV Brasil, da TV Record, da TV Cultura, do Channel 4 News, da BBC, da ABC News, dos canais de YouTube da Editora Tabla, da Ponte Jornalismo e do BDS Brasil, de Noura Ereká, do projeto Gaza in Context, e das músicas Your Body of Theirs, do grupo palestino Dem, e From Gaza with Love, e Nirvana em Gaza, do artista palestino Selevan. Não deixe de seguir o Palestina em Transe em seu player de podcast favorito e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Acompanhe as atividades do GES no Instagram e no Twitter e confira o nosso programa semanal sobre política internacional Terra em Transe no YouTube da TV PUC. Obrigada e até a próxima!